Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas, Casa do Caminho, na cidade de Biel, na Suíça. Hoje daremos continuidade ao estudo do que é o espírito da Gênesis. Eu faço sempre confusão, tá tanto estudo na minha cabeça. E hoje, em particular, com a nossa querida Juliana Ramos Hilbert. Hoje aqui está a Marisa, puxamos a orelhinha carinhosamente da Marizinha. A Terezinha, com muita alegria, com muito carinho. Obrigada a vocês. Vocês não sabem o quanto é motivante estarem com todas aqui juntinhas, trocando ideias. Então, vamos compartilhar a tela. Voilà. Deixa eu ver se entrou, gente. Agora. Então, como nós Boa estávamos tarde. conversando nos bastidores aqui, seja bem-vinda a Sônia. Bem-vinda, Obrigada. Sônia. Foi o É, Odilson, né? Também está, né? eu não estou. Olha, vocês, por Então, favor, me o ajudem. nome dele está aparecendo aí. Ele deve Ótimo, estar porque eu aí não também. vejo, sabe? Como eu estou, a Juzinha agora eu coloquei como co-anfitriã, eu não vejo. Só se apertar aqui, aí eu não quero, não. Do jeito que eu sou, vai mudar tudo aqui o cenário. Bom, então, Olá. antes de iniciarmos a terceira mensagem desse espírito, que é um espírito israelita a seus correligionários, que nós estamos neste artigo, surgiu trocamos ideias e não ficamos muito de acordo, não. Principalmente a Terezinha e eu, porque geralmente somos nós mesmos que falamos de tudo. Não, Terezinha? Nós falamos assim, que esse espírito tá, mas a É verdade. concepção, veja que coisa gostosa, da Ju, que estávamos conversando aqui, nos deu, abriu um outro horizonte. Por quê? Põe naquela parte que ele fala do. Não, eu vou primeiro começar com o que ela falou antes também, sabe, Terezinha? Porque no que nós estávamos conversando, Flor, era justamente na última parte. E eu quero procurar do pontífice que também conversamos sobre isso, Esse que foram Ó, os aí. dois Zélia, Esse. sabe pontos. aquilo que você me perguntou? Quer ver? Ó, sobe uma página. Essa, Lembra que você me falou assim: ah, não concordei quando ele. Um pouquinho mais para baixo, no próximo parágrafo. pronto, Um aqui. pouquinho. Isso, exatamente aí. Lembra que você me falou assim: ah, a parte que ele fala que o espiritismo é o único que traz o Não, entendimento? não, é aqui, Não, Ju. É lá no através do final. Espiritismo, Aqui, somente ó. através Somente com o espiritismo poder chegar a uma paz da geral e durável. Foi Isso. aqui. Volta no primeiro parágrafo ali que eu te pedi. Aqui. A resposta tá Esse. aí, ó, no de baixo. No de baixo, a todos que conheci. O Espiritismo é a lei de Não, Deus. peraí. A todos que conheci, meus amigos, seres espíritas. Pronto. Esse? O Espiritismo é a lei de Deus. E é a lei de Moisés aplicada à época atual. Então, por que que ele está falando que somente pelo Espiritismo você chega à paz? Porque o Espiritismo traz o entendimento da lei. E você só se aproxima de Deus pelo entendimento, porque você compreende a lei pela sua razão, você usa a sua vontade na sua ação, percebe? E Uhum. aí você compreende. Que aí tem até um artigo na Revista Espírita que ele fala, né, somente pelo amor e pela liberdade que você se aproxima Sim, de Deus. Porque o isso. entendimento que o Espiritismo traz, e aí ele vai é, tratar alguns pontos fundamentais nessa mensagem, né? Quando, Hum. que aí tem a ver com isso que ele está falando, quando ele vai falar da fraternidade, né? Então ele fala Você fazer se lembra a conhecer as revista a Espírita? Porque eu estou nela. Eu estou toda no. Você se lembra o ano? não, nesse artigo mesmo. Ah, Ah, do aqui, Amor e tá. Ó, Liberdade é em 1860. tá, tô lá. Entrei Chama Amor e nele. Liberdade. Esse é um outro artigo. Tá. Então, Você peraí. quer achar ele ou Se eu quer me seguir lembro nele? aqui.
que a Marizinha me Só- ensinou, se é esse Eu aqui. só não lembro. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Marizinha, vê se eu tô certa aí para colocar o negócio que você me ensinou de todas, para quando fala amor. É esse aqui? Você tá vendo na tela? É aqui, eu acho, não é assim. Deixa eu Eu ver vejo, aqui. aperto e vem todo. Se eu coloco a palavra, aí Ou vem é todos 60, é Eu abril. quero, Se você eu quero, quiser eu abrir quero, eu quero. direto, ó, Hum, 1860, abril. abril. Tá, peraí. Então tem que ir lá. Pronto. Tá em abril, janeiro, é cruel. Vamos lá. Eu quero ir direto em abril, no abril. Pronto, 1860, Só deixa que eu ver, já mais para estamos baixo. nele. Aqui, maio. Ah, em cima, Ju. Peraí, deixa eu tirar aqui a tela. Estamos em maio. Aqui, maio. É porque ele não. Aqui, aviso. Em que ano estamos? Estamos em julho. Uai. Se você tiver em mãos, que fica mais fácil, porque aqui estamos em Que maio, eu vou abro lá. aqui, peraí. Enquanto isso, é porque é bom estar com os dois computadores, com os dois monitores, às vezes dá um. Pronto. Eu acho que agora sim, Ju. Show. Abriu. Qual o artigo? Amor e liberdade. Deve ser o Ah, primeiro? na página 188. Eu já Ah, abri aqui a então tá. minha. Pronto. Achou? 188, aqui, ó. Amor e liberdade. Voilá. Que bom a tecnologia. Isso. Obrigada, meu pai. Ó, Deus é amor e liberdade. É pelo amor e pela liberdade que o espírito se aproxima dele. Pelo amor, desenvolve em cada existência novas relações que o aproximam da unidade. Isso é forte. Pela liberdade, escolhe o bem que o aproxima de Deus. Uhum. Sede ardorosos na propagação da nova fé. Que o santo ardor que vos anima jamais vos leve a atentar contra a liberdade alheia. Evitai por meio de uma insistência muito grande, aqui está muita, né? Muita grande, junto à incredulidade orgulhosa e temível, de exasperar uma existência meio vencidas e prestes a render-se. O reino da violência e da opressão acabou. O da razão, Hum, tá vendo? entendi. Tô O da aqui razão e da está o. liberdade e do amor fraterno está começando. Não é mais Uhum. pelo medo e pela força que os poderosos da terra adquirirão doravante o direito de dirigir os interesses morais, espirituais e físicos dos povos, mas pelo amor e pela liberdade. Então, Uhum. percebe o que ele está Ah, falando aqui? É entendi. exatamente o que o espírito, né, está falando lá, só que com outras palavras e aprofundando mais no entendimento. Então, quando ele Entendi, porque ele fala, está se referindo ao povo israelita que tinha essa concepção meia déspota de uma certa forma, para não dizer, se vocês conseguirem outra palavra, aí através do amor e da liberdade, tá? Nesse sentido, tá, entendi sim, Ju, agora sim. entendeu? Porque os princípios que fundamentam a doutrina espírita e são os princípios estabelecidos pelas leis divinas, né? Está Uhum. associado ao entendimento das leis divinas. Só que, assim, quando a gente vai estudar a Gênesis, ele está falando de duas questões importantes. Uma, dos sistemas de mundo, né? O entendimento cosmológico. E aí a gente pode pensar desde da nossa Terra, da nossa Via Láctea, e dos sistemas e do mundo espiritual, né? Que ele vai explicar na oranografia geral.
E disso vai ter os desdobramentos para questões relacionadas ao espírito, que é onde ele vai estudar os fenômenos através do estudo dos fluidos. Então, veja, a ciência não rompe com o dogma, com a Sim. teologia, em termos da explicação científica do universo? Sim. Rompe. Ela demonstra que não existe alto nem baixo. Daí ele vai trazer, né? Newton, Kepler, ali no primeiro, no item 2 do primeiro capítulo, ele está falando. A ciência tem seus reveladores. Quem são eles? Newton, Uhum. né? Kepler, Galileu. Uhum. Então, veja, a ciência vai trazer o entendimento das leis que regem aqui a matéria. E as questões que ele está falando do elemento, do princípio material, né? São 3 princípios: Deus, Espírito e matéria. O princípio material ficou, né? A ciência explicando, que até ele fala, a ciência fala de um só elemento gerador, vários debates se tinham sobre isso. Quando ele vai Você falar do está elemento falando no espiritual, item primeiro, no item primeiro da Gênese, no capítulo 1. no item 2, acho que é item 2 ou 4, mas eu acho que é item 2. Aí ele está se referindo ao revelar. Você, se for primeiro capítulo, Natureza da Revelação Espírita, é isso? Isso. Pronto, então Então estou ele nela. vai falar, ó. Tô nela, Ju. Ah, peraí, deixa eu É abrir aqui muito com as bom duas ter Gênesis esse aqui, tá uma negócio. bagunça. Vê, Terezinha, como é gostoso, tá assim, ao mesmo tempo você está utilizando o PDF e o livro. Aí, Ju, É muito bom. livro Isso, eletrônico. ó, Você ele está vai vendo? dizer. Ai, minto, não é no capítulo 1, não, é no capítulo 4, no item Tá. 2. Papel da ciência na Gênese. Isso, no item 2, lá no final. Tá. A religião era, nesse tempo, um freio poderoso para governar. Mais para baixo. Desse ponto de vista, todas as ciências que nos fazem conhecer, é nesse parágrafo. Aqui. Eu não sei se você está Não, eu vendo, tô eu estou doida, Zélia, é procurando. no item 2 mesmo. Tô doida. É no capítulo 1. Faz parte, Ju. Tá aqui, ó. É A que eu tô com a religião era, sua nesse tempo, Gênese, um ó. freio. Eu tô nela. É no capítulo 1, no item 2. Certo. Capítulo 1, item 2. Item 2. Tá. Mas aqui, Mais para vamos baixo um definir pouquinho. primeira. Tá. Aí. Do ponto de vista A de re- todas as ciências, é isso. Isso, porque ele não está falando que revelação é no sentido de tirar o véu e descobrir a lei que está por trás do fenômeno. Então, ele está falando, Sim, deste ponto de vista, todas as isso. ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações, e se pode dizer que existe para a humanidade uma revelação incessante. A Uhum. astronomia revelou, né, o espaço sideral, que não conhecíamos, a geologia, a formação da Terra, a química, a lei das afinidades, a fisiologia, as funções do organismo, e etc. Ele está falando o quê? Copérnico, Galilei, Newton, Uhum. Laplace, Lavoisier foram reveladores daqui, das leis que regem aqui a matéria. Então, Uhum. cada um deles teve a sua importância e a sua contribuição no entendimento do nosso planeta, do nosso universo, Sim. né, da nossa Via Láctea, cada um contribuiu. Aonde ele vai analisar isso? Lá no capítulo onde ele vai falar dos instrumentos, que é no capítulo, deixa eu ver se eu lembro, acho que é no capítulo 4, não, 5, que ele Uronografia vai geral? explicar. Hã? Antigas e modernas sistemas do mundo. No 5. É, eu acho que é nesse que ele explica, ou é no mais para frente. Não, é nesse mesmo, ó. Põe lá no item 13 desse capítulo, Tô indo. por favor. É uma bênção essa tecnologia, meu Deus. Como o senhor. É a lei do progresso mesmo. Eu tinha que estar nessa era. Obrigada, meu pai.
o que ele põe no item 13? Ó, a partir de Copérnico e de Galileu, as velhas cosmogonias desapareceram. Tá vendo? Ó? Tô. Para sempre. A astronomia só poderia avançar e nunca recuar. Isso. A história conta as lutas que esses homens de gênio tiveram de sustentar contra os preconceitos, principalmente contra o sectarismo, interessado em manter os erros, sobre os quais haviam fundado crenças supostamente firmadas sobre uma base inabalável. Foi Sim. suficiente a invenção de um instrumento óptico para derrubar uma construção de vários milhares de anos, pois nada poderia prevalecer contra uma verdade reconhecida como tal. Percebe? Então ele está falando o quê? Do avanço da ciência. É progressivo, como a lei do progresso é que é algo natural que você está se referindo, Isso. certo? Lei natural ou divina, entendi. Aí, isso é a questão material daqui, Certo. né? Da matéria. Agora, o elemento espiritual ficou no domínio de quem explicar? Do mundo espiritual. Do dogma. E vai explicar as Ah! coisas através Tá, do entendi. quê? Milagre. Peraí. Então, quando nós estamos se nós estamos nos referindo à parte física, ou seja, do homem, porque assim, o mundo espiritual, o físico. Então, se nós estamos nos referindo ao homem, então foram os dogmas que trouxeram todos esses conceitos que estão completamente deturpados. Porque onde se fundamenta a parte cosmológica? Onde se começou? Não é na Bíblia? É na Bíblia. Kardec não vai estudar a Gênese mosaica na Bíblia em dois Isso, exato. sentidos. Primeiro, ele vai estudar a questão da criação do mundo aqui e depois a criação do homem, onde ele vai Sim, estudar a questão do Adão e Eva. sim. A Paraíso perdido, questão, tudo isso. a questão da Bíblia, da criação daqui, da Terra, em 6 dias, ele vai equiparar coisas que a ciência do homem está de acordo com o que está escrito na Bíblia e o que não está. Certo. O que não está, não são, Deus não criou, né? A Terra não foi criada em 6 dias, e sim em períodos. Aonde ele vai fundamentar isso? Na ciência. Que ciência? A geologia, que vai estudar, né, o esboço geológico da Terra, as camadas de formação Uhum, do nosso uhum, planeta, e ele ainda acrescenta mais um estado, que é o estado primitivo do globo. certo. Quando ele vai, então até aí, ele vai trazer o rompimento de onde a ciência avançou, né? E desvendou, revelou leis que a gente não tinha um entendimento, certo? A questão do elemento espiritual, do princípio espiritual, ficou no âmbito de quem? Do dogma. Continuou, porque a ciência, propriamente dita, não vai se ocupar disso no momento do rompimento. Depois é que vem os espiritualistas, no sentido de trazer um estudo fundamentado no entendimento de Deus, da metafísica, da psicologia, mas precisou um avanço, porque as ciências humanas, elas não avançaram com a mesma rapidez com que a ciência material. Então, quando ele está falando da questão das verdades espirituais, quem vai revelar no sentido de tirar o véu? É o Espiritismo. Porque, veja, Sim, quando ele está falando, né, que é o fechamento ali da mensagem 3, que ele vai falar Moisés, Jesus e o Espiritismo. Moisés vai trazer um Deus único, um Deus imaterial, certo? O uhum. Cristo, quando a gente vê aqui na Gênesis, no capítulo 22, ele vai O trabalhar a vida amor. futura e a questão das penas. Mas quem que vai explicar o entendimento disso? O Espiritismo. Ah, Não só disso, né? De todas as leis que regem
o princípio espiritual. E aí é onde ele vai estudar o fenômeno, no capítulo dos fluidos e no capítulo dos milagres. Porque ele não vai primeiro estudar o fenômeno com a nossa condição aqui, para depois estudar no âmbito do Cristo. Porque aí ele coloca, Jesus é médium, se ele for médium, ele é médium direto de Deus, De porque ele é um Deus. espírito puro, Exato. né? Então veja, mais uma vez que o fenômeno que Cristo fez da cura, da desobsessão, transfiguração, os agêneres, que mais que ele trata lá? As curas, a dupla vista, o sonambulismo, uma vez que o fenômeno pode ser reproduzido, ele sai do âmbito do miraculoso e do sobrenatural e busca-se um entendimento da lei que rege aquele fenômeno. Mas o foco que esse espírito está dando aqui não é nem essa questão, mas ele está falando assim: quando você entende os princípios, ou seja, a lei de Deus, o espiritismo é a lei de Deus. Ele começa a mensagem com isso, né? Então ele fala: fazer conhecer as verdades espirituais, as leis do mundo espiritual. Deus, na sua infinita bondade, sua justiça. Onde você está, Ju? Na Revista Espírita. Sim, eu sei, mas qual é Na o que a gente artigo? É estava, que eu te do conheci? o espírito israelita. Sim, eu sei, mas esse é todo espírito israelita, mas é número um, na Na mensagem um, mensagem 2 ou 1, 3. na 1. Tá, pronto, estou nela, aqui, no início. Pra gente, você ainda está na Gênese. Foi falha nossa aí. Eu também me trabalho quando eu estou trocando É de porque livro, eu vou ter que ter sempre. um terceiro, vou ter que ter outro monitor. Certo? Então, Aí, e esse é o agora? primeiro item. No próximo, na Tá, próxima página. no segundo você quer. Isso aí, ó. Nessa mesma, na 409, lá em cima. Peraí, Ele 400 de fala onde eu assim, tô? 410, pronto, a 409, na aí tá aqui. 9. Ele fala assim, ó. Pois bem, os tempos são chegados. Achou? Não. Aqui. São Aqui, em chegados os roxinho, ó. tempos. São chegados os Isso, tempos, meus amigos, em que Deus quer ampliar o quadro do vosso conhecimento, dos vossos conhecimentos. isso. O próprio Cristo, embora tenha feito a lei mosaica avançar um passo, não disse tudo, pois não teria sido Sim. compreendido. Lançou sementes que deveriam ser recolhidas e aproveitadas pelas gerações futuras, Isso tá, né? tá claro. Então ele fala Tá aqui, ó, claro. Deus, né, vos envia hoje o Espiritismo, cujas bases estão inteiras na lei bíblica e na lei evangélica, para vos elevar e ensinar a vos amardes uns aos outros. A missão do Espiritismo é extinguir todos os ódios, de homem a homem, de nação a nação. É a aurora da fraternidade universal que se levanta. Somente com o Espiritismo podeis chegar à paz geral e durável. Por Foi quê? aí que pegou somente que agora Isso. você está explicando, fazendo essa nova concepção, agora sim entendo, porque é através da ciência, do mundo espiritual, de todas essas coisas, e não em si como nós estávamos focados semana passada, entendeu? Porque, ó, quer ver? Deixa eu até ver se eu acho aqui onde foi exatamente que ele fala sobre isso. Tem uma parte que ele vai explicar bem explicadinho, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver que página que é. Então, quando ele fala aqui, ó, né, aqui, aí onde você tá, que os israelitas tomem a dianteira, que ostentem rapidamente e sem tardança a bandeira que Deus envia aos homens para congregar numa só família. Então, Sim. veja, quando ele está falando ali
os ódios de homem a homem, de nação a nação, falando que é a aurora da fraternidade universal, ele está falando assim: o Espiritismo fazendo conhecer as verdades espirituais, ou seja, as leis do mundo moral, conforme você vai compreendendo, você vai mudando o seu entendimento pelo uso da sua razão, né? E você começa a entender pelo princípio da reencarnação, não importa onde você nasce, Uhum. você pode nascer em qualquer lugar, com qualquer pessoa, Uhum. porque aí é onde ele vai explicar para eles, ó, aqui, ó. Na mensagem 2 é onde ele vai explicar, ó. Qual a página, Ju? Aqui, tô na Aqui é 2. 411. A minha é a mesma que a sua. Tô nela. Só o Ó, parágrafo. O Espiritismo é uma ele nova fala assim, revelação? ó. Sim, meus amigos, né? O Espiritismo é uma nova revelação. Compreender o alcance dessas palavras em sua acepção. Então, a revelação espírita, ela é científica e ela é Uhum. divina, porque ela é providencial. É uma revelação porque vos desvenda uma nova força da natureza. Que força é essa? A resposta está ali embaixo. O A espírito, força da né, gente? natureza são os espíritos. Ó, que ele põe lá no parágrafo embaixo, ó, hoje que o progresso está feito, que a luz se espalha nas massas, que a estupidez e a ignorância dos primeiros tempos começam a dar lugar à razão e ao senso moral. Hoje que a ideia de Deus é por todos compreendida, ou pelo menos pela maioria, dá-se uma nova revelação, que se produz simultaneamente entre todos os povos instruídos. Revelação que, todavia, se modifica conforme o grau de adiantamento desses povos. Tal revelação vos diz que o homem não morre, que a alma sobrevive ao corpo e habita o espaço. O que é o espaço? Aonde está a explicação do espaço? Bom, Não tem é o mundo, espaço sideral, não, é mundo o espiritual. espaço no mundo espiritual, porque ele usa dois termos, espaço sideral e Isso. espaço. Está lá na Uhum, uranografia uhum, geral. Como que é o mundo espiritual? Uno, uhum, móvel, permanente. A alma uhum. não está presa ao corpo. O Sim. tempo é uma medida relativa. Aqui para nós, como que a gente, né, conta o tempo? Pelas circunstâncias. Então, para nós aqui, como se dá um ano? Não é quando a Terra dá uma volta inteira Uhum, no uhum, Sol? São 360 dias e 6 horas, né? Para ela dar a uhum, volta inteira. Então, para nós, o tempo é uma medida relativa. Na uhum. eternidade, existe o tempo como é aqui? Não, não, tem Não nada a Não, ver. existe. É Então, uma dimensão quando ele está completamente falando, diferente. quando ele tá falando dessa nova força da natureza, isso está lá no Livro dos Espíritos e está também na Gênesis, um capítulo que ele vai explicar só sobre isso, que é o capítulo dos milagres, né? Os espíritos são forças vivas da natureza. Caracteres dos milagres. É o capítulo 13. É o capítulo 13, Caracteres do Milagre, tô nele. Então, Você quer mostrar, quer que eu mostre ou ficamos aqui? Como é que você quer? quer mostrar? Tudo bem, eu já tô nele. Só você Ó, me dizer o ó o que ele está item. explicando lá. Só me diz o item. É no item 1, ele começa. Tá, pera lá. Você tá vendo? O que ele está falando? Sobre milagre, não é isso? Isso. Então, ele Tá está falando falando, sobre né? o termo milagre, que significa admirável coisa. De milare, admirar, certo? Uhum. O que a Aí tem academia significa define essa admirável. palavra? Admirável. Não, na acepção etimológica, milagre significa admirável. Porém, a Sim, coisa academia definiu essa palavra um ato do poder divino contrário às leis conhecidas da natureza, Sim. certo?
E aí ele vai falar um pouquinho mais para baixo, ó. Cadê? No senso litúrgico, ó, passa o primeiro ali onde termina sobrenatural. Tá No aqui, senso ó. litúrgico é Qual o item? Eu tô aqui, ó, é na isso sua aí, ó. concepção usual. Esse termo Aqui, no perdeu senso litúrgico é uma derrogação das e leis da natureza. Isso. Tá, pelo entendi. qual Deus manifesta o seu poder. O que que é o senso litúrgico? É o dogma. Veja, no capítulo 1 da Gênese, quando ele vai explicar a revelação espírita, qual é as primeiras perguntas? Ele começa com perguntas. Ele fala assim: o espiritismo é uma revelação litúrgica? Sim. Uhum, Não é. O que é uhum. uma revelação litúrgica? Onde você recebe a revelação e aceita aquilo passivamente, sem questionar, entendeu? Então, aqui ele está falando, ó, a questão, né, como uma derrogação da lei pelo qual Deus manifesta seu poder. Essa é sua acepção vulgar, que se converteu em sentido próprio, de modo que só, deixa eu ver aqui, Aí, por comparação comparação. e por metáfora, esse termo é utilizado nas circunstâncias comuns da vida. E aí ele vai explicar, né? Outra Isso, sobre as característica do milagres. milagre é ser Uhum, insólito, isolado e excepcional. Está no parágrafo certo. antes do item 2. Outra característica do milagre é de ser, peraí, é aqui, é isso? Isso, Pera. Tá, aqui. Outra característica do milagre é de ser insólito, isolado e isso. excepcional. A partir do momento em que um fenômeno é reproduzido, seja espontaneamente, seja por um ato da vontade, é porque está submetido a uma lei. Aí vem, aí tá. Conhecida ou não, mas já não pode ser mais milagre. Isso para mim é bem claro. Isso Então, que aí ficou, veja, pegou mesmo foi essa concepção que nós tivemos em relação a só o espiritismo, que nós estávamos entendendo como se fosse no conceito de religião, e não nessa. Também sabíamos que era tudo isso de revelação e tudo, mas achamos muito pesado como ele colocou isso somente, pegou esse somente, entendeu? Agora está mais fácil o entendimento e o esclarecimento. Porque isso aqui, como você está dizendo, Josinha, é ótimo. Tanto que observe como o que você falou foi marcado, tá vendo? Olha aqui. Porque é muito bom essa explicação, é ótima. Só que tem algumas concepções que vai entrar também, que eu fui procurar lá embaixo, eu acho que está lá de São Paulo, que ele diz também, deixa eu ver se eu encontro. Ah, não sei se é em cima ou embaixo, você se lembra, Ju? então, e Sobre acima desse você. item é onde ele vai, no item 3, ele vai explicar, ó. Expulso pela ciência do domínio da materialidade, o maravilhoso entrincheirou-se no da espiritualidade, que tem sido seu último refúgio. O espiritismo demonstrando que o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza, força que atua incessantemente em conjunção com a força material, com o elemento material. Uhum. Ele está Esse elemento material seria, no nosso entendimento, as ciências e e toda aquela parte da tabela periódica, tudo isso. o elemento material é o fluido cósmico universal, Ah, que ele tá. vai desde a Uhum. matéria imponderável, no seu estado de matéria primitiva, né, que ele fala, até a ponderabilidade, que é quando a gente toca, tangibilidade, né? Uhum, 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 uhum. Ah, Zélia, eu maravilha. gostaria de falar alguma coisa. Por favor. Diga. Agora, Ju, você, desculpa aí você, para não falar outra coisa, você vai ter que aparecer mais vezes, Ju. Porque senão a bronca vai ficar cada vez mais feia. O livre espontâneo é a pressão do carinho. Não, Por favor, é vamos tirar porque então as nossas dúvidas. Se for assim, Ju, quando você tiver um tempo, se não te pudermos entrar no item 3 e tirarmos as nossas dúvidas só nisso, isso que vai importar. Esse é o objetivo, eu acho, do estudo. Qualquer coisa, podemos ver quando você vai ter tempo para entrarmos e até, sei lá,
ou estudarmos e tirarmos as dúvidas. Porque está ótimo, esse artigo foi ótimo, até trouxe isso várias vezes, mas existe algum no vocabulário dele que me choca, entendeu? Então, quando você está colocando, aí é fácil. Por isso que agora vai entrar a Terezinha, porque foram as duas lá que falaram assim, peraí, Terezinha, o negócio tá bravo aqui para esse lado, tá não? Diz, Terezinha, por favor. Eu estava aqui analisando, né? Ouvindo a Juliana, tudo. Kardec, ele teve muito cuidado e ele nunca disse que a verdade estava só no Espiritismo. Ele nunca disse isso. Tanto é que, diante daquele princípio da igreja, né? Fora da igreja não há salvação, ele colocou o quê? Fora da caridade não há salvação. Ele não colocou que fora do Espiritismo não há salvação. Ele falou, fora da caridade não há salvação. Uma outra questão é a seguinte: quando porque a verdade, o ensinamento não está só no Espiritismo. Quando a gente estuda, analisa outros ensinamentos, outras culturas, outras religiões, a gente faz uma pesquisa, né? Nunca fiz muito aprofundado, mas eu pesquiso, eu gosto de pesquisar isso. A gente observa que a essência dos ensinamentos está em todo lugar, porque nenhum povo é deserdado da verdade, nenhum povo é deserdado. Em todos os povos, Deus envia os seus missionários para levar as verdades para auxiliar na evolução daquele povo, né? Em todas as culturas, a essência, só que com o tempo, né, as pessoas como é que era no início? Até nós estávamos estudando lá no sábado à tarde, né, com o livro do Leon Denis, essas verdades que nós estamos estudando hoje com o Espiritismo, na antiguidade, nada somente aos iniciados. Para o povo, que era muito ignorante, muito atrasado, eram os cerimoniais, eram os sacrifícios, eram os cultos, né? Aquela coisa que deslumbra os olhos. Mas os ensinamentos era dado aos iniciados, eles tinham. Então, esses ensinamentos estão em toda parte, porque a lei de Deus não pode estar só conosco. Isso seria uma injustiça, né? Não está só conosco, está em todo lugar. Lógico que hoje o Espiritismo ele explica mais, ele dá com mais clareza, né? Mas a verdade, esses ensinamentos, tanto é que a reencarnação ela tem milhares de anos que existe a reencarnação na humanidade, não é? Existe há milhares de anos, muitas culturas aceitam a reencarnação. Então, essa frase, só o Espiritismo vai levar isso, eu continuo concordando com essa frase. Porque, assim, se a verdade estivesse só aqui conosco, só com o Espiritismo, só nós estamos tendo acesso a essa verdade, e os povos que não conhecem o Espiritismo e provavelmente não vão conhecer, porque a cultura é muito diferente, os costumes são muito diferentes, né? Não vão entrar em contato, eles não vão chegar na verdade, não vão ter a verdade, não vão chegar a isso que esse espírito fala nessa frase. Eu Só entendo o que você está falando, Terezinha, mas é o que eu falei para a Zélia, não sei se você já tinha inteirado. Ele não, o espírito, ele não está tratando de religiões, ele está tratando de princípios. Então, mas eu Então, também estou veja, falando de para a gente princípio. poder entender Eu Deus, podia terminar só de expor, termina. eu estava aqui, por favor. Então, esses princípios, né, são princípios, eu também não estou falando de religião, estou falando de princípios que estão nas leis que Deus criou, as leis divinas. Elas existem e elas se aplicam em toda parte, para todo mundo. Elas são eternas, imutáveis, universais e se aplicam a todos, não só nós que conhecemos o Espiritismo, né? Então, mesma doutrina espírita, com todos esses ensinamentos, próprio Kardec diz,
né? Que a doutrina espírita não disse a última palavra, ainda tem mais coisas para a gente conhecer, tem mais coisa para a gente aprender, né? Então, essa questão aí, eu entendi tudo que a Juliana falou, está tudo muito de acordo com a doutrina espírita, né? Para mim, ainda essa frase do espírito ainda, né? Tá equivocada para mim, porque os espíritos, o próprio Kardec fala, né? Os espíritos têm as suas limitações, os espíritos levam para o mundo espiritual as suas ideias, né? Aquelas ideias que eles cultivaram enquanto estavam aqui. Muitas vezes eles têm dificuldade de se desvencilhar dessas ideias, né? Então é isso. Eu penso assim, esses princípios que nós temos no Espiritismo, e que não são só do Espiritismo, o próprio Kardec falou, o Espiritismo sempre existiu, porque sempre existiu reencarnação, sempre existiu mediunidade, sempre existiu tudo na humanidade. Esses princípios, ficando bem, vão sendo cada vez mais, cada povo dentro da sua cultura, cada povo dentro do seu padrão de entendimento, de raciocínio, vão assimilando cada vez mais esses princípios que eram dados só para os iniciados, vão se apoderando, vamos dizer assim, cada vez mais. Aí sim, esses princípios que nós temos aqui no Espiritismo e que está em todo lugar, vão ficando cada vez mais claros na mente das pessoas. Aí sim, né? Vamos chegar a uma paz geral e durável. Eu acredito nisso. Não o espiritismo como uma palavra, como um rótulo, né? Não isso, mas os princípios, cada vez... Os princípios não são ainda bem entendidos nem aqui entre nós, né? Imagina em outras culturas ainda. Mas é isso que eu penso, viu, gente? Juliana, isso é a minha forma de pensar, é dessa forma que eu penso, tá? Então Então, agora vamos quando você conversar. começou a falar, você estava falando, né, da questão do entendimento da religião. A aplicação, né, que você falou assim, o Espiritismo mesmo fala que a salvação está na caridade. Então, veja, aí você está trabalhando focado no entendimento moral, no entendimento moral. E esse espírito, a gente está vendo a análise dele na questão cosmológica e na questão do elemento espiritual. Então, veja, não é a aplicação. Tipo, você falou, a lei, ela sempre esteve. Agora, quando a gente começou a compreender a lei, porque é disso que esse espírito está falando, que o espiritismo, olha lá, eis o espiritismo, eis o que ele ensina, isto é a verdade que hoje podeis compreender. Por que pode compreender? Porque o espiritismo é uma ciência, ele não se fundamenta nem na religião e nem na opinião de sistemas que foram concebidos pelos homens, né? Então, a filosofia, ela se fundamenta em sistemas. De quem? Dos homens. O que ele está falando aqui é de uma ciência que se fundamenta na busca do entendimento das verdades espirituais, e de acordo com o avanço, e aí esse espírito está falando do avanço da própria humanidade no seu processo evolutivo, dentro da lei de progresso e a sua capacidade de entendimento da lei. Então, ele fala, Moisés falou para um determinado tipo de povo, Cristo para outro, e o Espiritismo está falando para outro, o homem mais avançado. A lei, ela é una, ela sempre esteve presente, mas o entendimento da lei é diferente. Moisés trouxe a revelação de um Deus único, ele não trouxe a revelação de todos os princípios. Jesus, a mesma coisa, tanto que ele fala: Eu vos enviarei o Consolador que ficará eternamente convosco. Ou seja, um homem não pode, por mais que ele viva encarnado 100 anos, ele não pode permanecer eternamente conosco. É somente uma doutrina que, uma vez compreendida,
em seus princípios, você não mais perde o entendimento que você conquistou em inteligência e em moralidade. Então, é disso que esse espírito está falando aqui. Quando ele fala do caminho do bem, na mensagem 2, ele fala assim, ó, sim, meus amigos, já vimos corporalmente, viveremos já vivemos corporalmente e viveremos ainda. A felicidade que desfrutamos é apenas relativa. Há estados muito superiores àquele em que estamos e aos quais se chega senão por encarnações sucessivas e progressivas em outros mundos. Não julgueis, portanto, que de todos os globos do universo, aqui ele está falando de cosmologia, gente. Não julgueis. Achou, Zé? Está na parte 2, na Eu estou na mensagem parte 2. 2, mas aqui, ó, meus amigos, aí tem o Peraí, 2, primeiro parágrafo, segundo deixa eu ver a parágrafo, parte. tem É sim, meus 412. amigos. Hã? 412. Ah, tá. Então vamos lá. Eu Sim, esqueço que eu meus tô com a amigos, já página aqui, vivemos ó. corporalmente e viveremos ainda. Exato, já tô. Vocês estão Não vendo, gente? julgueis. Tá vendo, gente? Tá vendo? Então Sim, pronto. eu Não tô vendo. julgueis, portanto, que de todos os globos do universo seja a Terra o único habitado. Ele está falando de cosmologia. Pobre orgulho humano que pensa ter Deus criado todos os astros apenas para deleitar a sua vista. Sabei então que todos os mundos são habitados e entre eles, se soubesses a posição que ocupa a Terra, não tereis razão para vos glorificardes. Se não fosse para cumprir a missão que vos é dada, de vos inspirar e instruir, ele está falando dele. Quantos de nós teríamos preferido visitar esses mundos e nos instruirmos nós mesmos? Mas nossos deveres e nossas afeições ainda nos ligam à terra. Mais tarde, quando cedermos o lugar aos que chegaram por último, iremos tomar outras existências em mundos melhores, purificando-nos gradualmente até chegar a Deus, nosso Criador. Ele está falando o quê? Do entendimento, né? Da cosmologia, porque ele está falando de outros mundos de universo. Ele está falando de Deus. Ele está falando das relações, certo? Nessa mensagem 2 inteira. Ela é muito complexa, essa mensagem. E ele está falando do fechamento da Gênese. Quando ele fala os tempos são chegados, o que Kardec fundamenta no entendimento que o Espiritismo traz? Ele fundamenta em 3 princípios, 3 entendimentos, que são esses entendimentos que vão permitir à humanidade se regenerar, mudar. Deus, ele vai falar na Gênese, Deus, a alma Espírito como uma individualidade e o futuro. e o futuro. Do que esse espírito está falando aqui? É sobre isso. Então, quando ele, ó, ali no parágrafo de baixo, ele vai falar: compreendei bem que todos os homens são irmãos, quer sejam negros, brancos, ricos, pobres, muçulmanos, judeus ou cristãos. No parágrafo de baixo, Zé. Isso, aí, ó. Compreendei bem. Ó, como para progredir devem renascer várias vezes, conforme a revelação feita pelo Cristo, tá falando o quê? Da reencarnação, certo? Permite Deus que aqueles que foram unidos em vidas anteriores pelos laços de sangue ou da amizade se encontrem novamente na Terra. Quando ele fecha o último capítulo da Gênese, ele está falando do quê? Deus, alma, futuro e a perpetuidade das relações. Ele não está falando ali
né? Na mensagem, quando um familiar seu desencarna, não fique triste, não chore, porque esse familiar ele vai permanecer com vocês, instruindo, vos ajudando. Ele mesmo não está se colocando nessa posição, ele vem fazer o quê? Trazer instrução, entendimento. Ó, tá lá na mensagem 2, acho que um pouquinho mais para cima. Ele fala na página 411. Isso, pronto, estou nela. Qual o No parágrafo, último Flor? parágrafo. Sim, meus E, meus amigos, amigos, consolai-vos quando perderdes aqui. Aí é o um futuro. ser que, um ser que vos é caro, desde que só perdeis o seu corpo material, seu espírito vive no meio de vós para vos guiar, Aí, instruir e expirar, e inspirar. Enxugai vossas lágrimas, sobretudo se ele for bom, caridoso, não é isso? caridoso e sem orgulho. Porque então ele é feliz neste novo mundo, onde todas as religiões se confundem numa só e mesma adoração, banindo os ódios e os ciúmes de seita. O que separam os homens, Kardec coloca na Gênese, o que são? São, Os, fa- os essa falsos concepção justamente que ele tem racismo, discriminação, que tem a ver tudo com o próprio orgulho. então, o que separa os homens e os colocam em seitas inimigas é o não entendimento verdadeiro de Deus, da individualidade que sobrevive e da perpetuidade das relações. Hum, E o futuro, existe uma pena eterna? Porque o que o materialista vai dizer? Quando você morre, o que acontece? É o Acaba nada, tudo. acaba tudo. O que o dogma vai dizer? Não importa o vínculo de afeto que você tenha comigo, Zélia. Se você errou uhum, e eu errei, nós vamos ser condenadas à eternidade. Não importa o vínculo uhum, que eu e você tenhamos com a Marisa, com a Cecília. Se elas uhum, não erraram, elas vão para o céu eternamente. O que o uhum, Espiritismo vai dizer? Que não existe isso. A pena, o sofrimento é temporário, é enquanto dura a imperfeição, enquanto você insiste, que é exatamente o que ele vai explicar aqui, ó. Ele fala assim, ó, aqui, onde ele vai falar que se o familiar dele não era, Aqui, é, perguntai ao médico quais os sublimes ensinamentos que ele recebe do seu avô Mardochê. isso, Aí tem, se segue o caminho que ele é traçado, prepara para si um futuro de felicidade. Mas, se falta aos seus deveres após um tal ensino, arcará com toda a responsabilidade e terá de recomeçar até haver cumprido de modo aceitável a sua tarefa. Tá, compreensível. entendeu? Qual é a consequência? É você ter que recomeçar a tarefa, porque o que é o caminho que ele está falando e o dever? É o caminho do bem, é você agir segundo a lei divina, né? E quando ele está falando dos deveres, quais são os seus deveres? Deveres para com Deus, deveres para com si mesmo e deveres para com o próximo. Quem vai explicar isso? A psicologia, né? Os deveres, a parte moral, na verdade, né? O estudo da moral, que é o estudo da vontade. Como eu entrego a minha vontade? Ou eu não emprego, eu me deixo dominar pelas questões materiais. É isso que atrasa o espírito. Principalmente quando ele tem consciência, né, e entendimento e ele escolhe agir mal. Então ele tem que recomeçar a tarefa. Certo. E aí, Terezinha?
Tá fechado, Flor. Outras doutrinas também ensinam dessa forma, né? Das consequências, dão outros nomes, às vezes usa a palavra karma ou outra coisa, ou outro nome, mas também fala da responsabilidade dos atos, né? Da vida espiritual, da situação do espírito no mundo espiritual, se é feliz, se não é. Outras doutrinas também falam, às vezes usando outras palavras, outros termos, mas também fala. Isso desde a antiguidade, que o ser humano tem a intuição que a vida continua, né? Que a morte não é o fim de tudo, e que vai ser feliz ou infeliz no mundo espiritual. Isso é Kardec que fala, hein, no Livro dos Espíritos. Todo ser humano, desde a mais alta antiguidade, tem a intuição da vida futura, sabe que a morte não é o fim, que a vida continua, e que vai ser feliz ou infeliz conforme o que tenha feito aqui. Desde a antiguidade que o ser humano tem Então, mas essa... você ter uma intuição é diferente de você ter um entendimento. O Mas a entendimento se intuição, conquista Juliana, gradualmente. mas a intuição vem da onde? Vem da lei de Deus que está impressa na nossa consciência, vem Sim, da mas intuição, entendeu? E a você tem a compreensão, né? intuição. É a mesma coisa quando ele fala no final da Gênesis. Os espíritos que estão encarnados na Terra agora são os espíritos que têm inclinação ao bem. Isso não significa que você já tenha a conquista da moralidade, ou Sim, seja, um claro. espírito bom, um espírito superior, uma inclinação ao bem. E o próprio desenvolvimento psicológico que a gente pega do ser humano, a gente vê ele como progressivo. Então, você vai pegar como o espírito nasce simples e ignorante. A lei de Deus está gravada na sua consciência. Desde simples e ignorante, mas ele compreende a lei, porque veja, se o espiritismo é a moral que se fundamenta na liberdade, no entendimento, pelo uso das faculdades, você só vai agir segundo a lei quando você compreender. Por isso Kardec fala, espíritas, instruí-vos. Porque você pode ter, né, o desenvolvimento da sua inteligência e não ter a conquista da moralidade, das virtudes. Então, quando a gente vai Mas, estudar a parte psicológica, as nossas ações têm graus. Porque o que é fácil para mim fazer, pode não ser para a Marisa. Ela pode ter dificuldades. Assim como o que é fácil para a Cecília passar, para a Sônia passar, para mim pode ser difícil. E quando a gente vai estudar, por exemplo, o Paul Janet, na parte psicológica, ele vai falar assim: pega uma criança, ela é uma consciência ignorante. Quando ela vai lá e belisca um animal, ela tem um entendimento do sistema nervoso central que causa dor, assim como a gente tem? Não tem. Então, ela é uma consciência ignorante. Só que o Janet está estudando em termos de personalidade. O Espiritismo vai estudar em termos da individualidade, ou seja, uma alma que faz uso do corpo. Mas essa alma também tem fases de desenvolvimento, degraus a percorrer, séries a perpassar. Ela pode ter a intuição, mesmo quando você recebe uma inspiração do mentor, ela é totalmente clara. Você recebeu a inspiração e ali você segue tudo que o mentor disse? Não. Às vezes você fica, nossa, eu lembro de alguma coisa tá me dizendo, mas você não tem claramente. Eu acho o seguinte, Então, vamos trazer então para a realidade. Aqui na Suíça, como eu estou, é mais fácil. O que ela está falando, essa concepção, como já foi falado aqui, temos contato com as pessoas da Índia e outros de Budas. Eu também li o Iniciado de Hermógenes e tudo isso. Eles têm o que está ocorrendo, o que eu vejo, tenho pessoas conhecidas que são muçulmanos, são vários. O que ela está falando, entendo, mas a concepção que eles têm é diferente. Eles ficam. O que ocorre, eu estou falando, Terezinha, o que você está dizendo, eu concordo plenamente, porque isso é o nosso estudo, trazendo para a minha realidade aqui, do dia a dia, com muçulmanos,
com pessoas, inclusive na Sri Lanka, são dois que tem que eu esqueci, que viraram até já um partido político. Com a minha amiguinha também da Índia, eles têm essa concepção. Tem algo diferente de nós, latinos, que eu vejo que o que pega é estarem muito presos a certas coisas, a certos dogmas que eles têm. Sim, Por verdade. exemplo, aqui eu tinha pessoa. Hã? Zélia, é Oi? assim, é a questão da cultura, né, Zélia? São culturas Isso que eu diferentes, vejo que né? Isso Isso. não impede que eles tenham uma concepção da lei de Deus, mas, vamos dizer assim, dentro daquela cultura. Uma vez, eu até vou contar uma coisa rapidinho. Eu estava numa loja para comprar um móvel lá. Meu marido foi conversar com o vendedor e eu fiquei conversando com o dono da loja, que era muçulmano. E eu não me lembro por quê, não me lembro, que saiu o assunto. Ele perguntou, eu não sei o que eu falei, ele falou, qual a sua religião, tal. Eu sou espírita, tal, né? Ele falou, mas... Aí ele começou a falar alguma coisa, perguntar alguma coisa do espiritismo. Eu não me lembro agora o assunto. Aí eu comecei a falar com ele, conversar, falei umas coisas, falei. Ele ficou olhando para mim, ele falou assim, sabe que a senhora acabou de citar a primeira parte do Alcorão? Uhum, Eu uhum, fiquei boba, entende? Tipo, eu nem sei entendi. o que é essa primeira, porque tá em todo lugar, gente. Nós não podemos nos enganar com a forma de apresentação dessa verdade, que é coisa dos homens. Isso é coisa Uhum. dos homens, mas a essência está lá. Senão Deus não seria justo se não se desse. Se Olha, o que todos os... você, inclusive o que você está falando, eu fiquei boba quando a minha própria amiga da Índia tem uma concepção sobre dever, sobre fraternidade, onde eles Tem, falam, se deixa um lixo, alguma coisa, eu tenho que tirar para que ele não voe e prejudique o outro. Aí você vê a fraternidade. São sim, várias, sim, são várias formas que eu tenho aqui. sim, com É certeza. algo da filosofia, a essência deles É a lei de está Deus, assim, é a lei de Deus, está está em todo aí. lugar. A Olha, hoje, concepção, a concepção que eles têm, aí que diverge. então, Agora, a essência, hoje eu acho que é mesmo, muito eu tenho Buda. um livro da tradição da Índia que eu gosto, eu leio de vez em quando, é o Bhagavad Gita, eu gosto, eu acho muito bonito. Tem ensinamentos lá, gente, que está completamente dentro do espiritismo. Então, tem aquele que é o mais elevado, está conversando com o outro, ele está ensinando o outro, né? E é um espírito puro que está ali reencarnado, ali conversando. E ele fala: nós dois já vivemos muitas vezes, já estivemos juntos em muitas vidas nós vivemos. Eu me lembro de todas as minhas, mas você não lembra das suas, entendeu? A lei da reencarnação, ele entende? Então tá em toda parte. Nós não podemos achar que está só com a gente. Isso seria um absurdo estar só com a gente. Mas não é isso que o espírito está falando. Ele está falando, aí é uma questão de como vocês estão vendo a fala do espírito, porque o que ele está falando é que o espiritismo é a lei de Deus. Isso. Também E entendi dessa sem forma. conhecer a lei de Deus, você não vai ter a paz. E isso é uma verdade universal, não pertence ao espiritismo. É Mas uma verdade universal. a lei de Mas Deus não, ele, a lei de Deus não está só no espiritismo. É isso que eu quero. então, mas conforme você fala assim, eu não concordo com o que o espírito está falando, você não está concordando com o que o espiritismo é. Porque Não, se eu o não espiritismo é a concordei, lei de não. Deus, e você está dizendo que ali Não, naquele não, item. não, não, é só aquela frase, porque o texto Então, dele, nós até elogiamos a semana passada, é um texto muito bom,
aquela frase que eu achei que ele colocou coisa dele ali, ele colocou a coisa dele ali, Ele não está colocando entendeu? coisa dele, porque logo quando ele começa, ele já está falando, ó, o espiritismo é a lei de Deus. Então, quando ele está falando, é somente conhecendo o espiritismo, ele está fazendo uma correlação direta ao que ele está pondo aqui. É somente conhecendo a lei de Deus que você vai ter a paz e a felicidade. Porque quando você estuda na página 78 do Céu e Inferno, o que é a felicidade, ela é coletiva. Senão ela seria egoísta e triste. A felicidade é compartilhada. Porque a felicidade é a união dos seres. E é tudo isso que ele está explicando aqui. Não se preocupe, né, com a questão que fundamenta a religião deles, o judaísmo. Ele fala: eis porque não deveis permanecer imutáveis em vossos princípios, mas seguir a marcha do progresso traçado por Deus sem jamais vos deter. Ele está falando, né, para Eu. quem segue a crença dele. Você não Uhum. pode ficar parado e permanecer imutável naquilo que a ciência já provou que não, que a moralidade já avançou e você está preso nisso. O que estabelece a salvação para todos é a caridade. E como você pratica a caridade? É isso que o Espiritismo vem explicar. O que é a caridade? Veja, a lei mais importante que está no livro dos Espíritos. Lei de amor, justiça e caridade. Pergunta 888. O que o Espírito vai dizer? Né? Que todos nós temos um espírito superior, os espíritos iguais a nós e os espíritos inferiores. E todos nós temos deveres para com todos. Porque é nisso que se fundamenta a caridade. A caridade é você servir, aprender e receber a inspiração dos espíritos superiores. Quando? Todos os dias, a todos os momentos, a todas as horas. Agora, quando Você, você, o dogma fala, pratique a caridade. A caridade, quando você pensa nela, na questão associada à salvação, segundo o dogma, a salvação, ela é individual. Hum. Ela não é coletiva, igual o espiritismo traz o entendimento. Então, se a salvação é só para mim, para que eu vou me preocupar com o outro? Eu vou pensar em salvar a mim mesmo. O outro que se vire. E o Espiritismo vem trazer um entendimento diferenciado, porque ele vem trazer o princípio da fraternidade universal, que não Hum. estava ao nosso alcance de entendimento e ainda não está no nosso alcance na prática, Uhum. que é onde ele vai Vamos falar deixar das a Sônia fazer, individualidades fazer. e unidades. Vamos ver o que que ela, se ela, por favor, porque só ficamos aqui A, às 3. Vamos a ver a Sônia também Sônia. está com a mãozinha levantada. É a Sônia. Sônia. Obrigada, Ju. Ricardo. Então, eu estou, assim, refletindo sobre o que a Terezinha falou, sobre o que a Ju falou, e me ocorreu uma ideia aqui, gente, que o entendimento do Espiritismo, e essa minha ideia, ela está totalmente fundamentada, baseada na questão 466 do Livro dos Espíritos. Questão 466 do Livro dos Espíritos, Ju. Eu já, inclusive, já levei essa questão no grupo lá da Metafísica, a gente discutiu com o Paulo. Então, eu me lembro, aqui na questão 466, diz, no corpo da resposta, você está com o livro aí, Ju? Tô. Tá, Eu estou indo buscar, tá? Também. tá. Questão 466. Estou indo. Tá, vou lá. Então, a pergunta é Eu não porque sei se Deus está permite. aparecendo para É, vocês. porque Deus É a permite. 466, Zé. Tava aparecendo. Tá, mas já está marcado.
Aí, ó. Aqui já está Porque Deus marcado já, permite peraí. que espíritos nos incitem ao mal. Então, no corpo da resposta, na primeira parte da resposta, os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a pôr em prova a fé e a constância dos homens no bem. Agora, é isso que me chama muita atenção. Tu, diz o Espírito, sendo Espírito, deves progredir na ciência do infinito. Ciência do infinito. E por isso passas pelas provas do mal para chegares ao bem, que ele está falando aqui do caminho do bem, né, Ju? Do caminho do bem. Então, talvez o equívoco seja a gente restringir o entendimento do Espiritismo, que é validado por essa ciência do infinito, é a ciência que vem do plano espiritual, não é, Ju? Que é a revelação desses princípios os quais nós estamos estudando. Então, eu penso que o equívoco está em restringir o entendimento do espiritismo como validado por essa ciência do infinito, restringir a achar que ele está restrito ao entendimento dos espíritas, porque não está, né? Como a Terezinha disse, qualquer um pode alcançar, por meio do entendimento, o entendimento dessa ciência, porque nós devemos progredir como espírito, no entendimento dessa ciência do infinito. Então, o entendimento do espiritismo não está restrito aos espíritas, né? A nós que estudamos a doutrina espírita, que traz esclarecimentos fantásticos a respeito dessa ciência. Então, Então, por isso que eu esse estou falando. entendimento dessa ciência, Quando Kardec fala assim, as religiões estão, né? O caráter de todas as religiões é conforme a ideia que elas fazem de Deus. Porque, isso, veja, quando você vai, Kardec fala assim, toda vez que você vai fazer uma refutação em algo, você tem que partir de um princípio. De que princípio o Espiritismo parte quando ele vai fazer uma refutação? da imortalidade, Das leis naturais. de que princípio? De Deus, né? É isso? De Deus. Isso. Tá. Quando ele vai fazer refutações, e a gente vê isso em todos os momentos da obra, ele questiona: isso está de acordo com a bondade divina, com a sua justiça e com seus atributos? Se não está, ela não é verdadeira. Isso. E isso você vai ver na análise da Gênese, você vai ver no Livro dos Espíritos, no Céu e Inferno, né? Então, quando você vai fazer uma refutação, Deus sendo a causa de tudo, e ele, dentro do entendimento, porque a gente não pode ver a Deus, mas a gente pode compreender a Deus através dos seus atributos, né? Que já era um estudo científico lá no estudo da Teodiceia, Deus, seus atributos e a sua providência. Quando a gente vai estudar todo o entendimento do homem, né, no céu e inferno, você pega lá, ele vai falar como que surgiu o duplo princípio do bem e do mal. Ele não vai explicar, não é através do entendimento do homem, da capacidade do homem de entendimento. Então, ele vê lá um sol queimando toda a plantação dele. Para ele, aquilo é o mal. Então existe uma força do mal que veio destruir toda a minha plantação. Então, Deus sendo bom, essa força não pode vir de Deus. Então, tem um espírito do mal que quer me destruir. E ainda hoje, dentro do movimento espírita, erroneamente se acredita em duas forças, em dualidade da força, bem e mal. Só existe uma força, que é o bem. E O mal especialmente, é a inércia, a preguiça, né? Diga, Má.
Eu estava quietinha até agora, né, ouvindo, né, a Ju falar, ouvindo a Cecília falar, e assim, quando esse espírito, né, diz somente com o espiritismo poder chegar à paz geral e durável, eu entendo assim. Eu também, Terezinha, durante alguns anos atrás, eu fiz, deixa eu abaixar a mão aqui, eu fiz um trabalho de desenvolvimento interior, onde nós estudamos um pouco de Blavatsky, depois estudamos o Bhagavad Gita, estudamos o budismo, estudamos o brahmanismo. O que eu entendo e que eu particularmente concordo absolutamente em gênero, número e grau com esse espírito é que somente o espiritismo, para mim inclusive, trouxe o pleno exercício da razão no entendimento das leis divinas. Então, assim, o espírito, por exemplo, eu tenho na minha família pessoas que são da igreja messiânica. Tudo bem, nada contra, sem preconceito. Mas, por exemplo, o culto aos mortos que muitas religiões têm, a ponto de oferecer, por exemplo, né, em homenagem a eles, comida, bebida, por lá, enfim. O que eu quero dizer, resumindo tudo isso, mesmo porque daqui a pouquinho já vai dar horário, é que eu entendo que somente o Espiritismo traz esse exercício da razão. Porque as demais, até onde eu conheço, não conheço todas, mas trazem dogmas, trazem cultos, não tem a racionalidade para explicar o mundo incorpóreo, as relações com o mundo incorpóreo, a progressividade da doutrina. Então, eu, particularmente, concordo em gênero, número e grau. E eu acho que quando ele diz, a gente não pode, claro, isso é uma ilação minha, o que eu vou dizer agora pode ser, mas quando ele diz somente com o Espiritismo poder chegar a uma paz geral e durável, eu entendo que o Espiritismo desconstrói racionalmente, através da análise dos atributos de Deus, através de todos os princípios da doutrina espírita, uma clareza muito grande para a gente chegar a essa paz durável do espírito, né? Então, nós encontramos aí religiões, seitas, né? Que ainda tem o domínio do medo. Você pega as seitas evangélicas, você pega, enfim, as dissidências, você pega, de modo geral, todas elas. Com isso, eu estou querendo dizer o quê? Que as outras não valem? Não estou querendo dizer isso, mas eu concordo em gênero, número e grau com esse espírito. Porque quando a gente estuda, e nós estamos, todas nós, estudando profundamente o Espiritismo, eu, pelo menos, não encontrei até agora algo que fosse ilógico dentro do raciocínio da doutrina espírita, trazido pelos espíritos. Porque às vezes a gente fala, porque Kardec falou, às vezes as pessoas acham que foi. Né? Não, eu estou falando da lógica e da coesão de uma estrutura de pensamento que nos traz o mundo invisível e as relações conosco do mundo terrestre, que eu ainda não vi, não encontrei alguma doutrina que trouxesse com tanta racionalidade, com a fé raciocinada, porque você pega todas elas, né? E aí, aproveitando que Terezinha está aqui, no livro Depois da Morte de Leon Denis, ele traz na primeira parte, quando ele vai falar da doutrina secreta, ele traz a Índia, o Egito, a Grécia, a Gália. Depois ele traz o cristianismo e depois o positivismo e o materialismo.
Então, ele traz, vamos dizer, as grandes, né? Egito, Índia, Grécia, a Gália, pela influência que teve, né? E aí nós vamos percebendo toda essa construção lógica. Eu, assim, é como eu disse, não conheço todas, mas a forma como Kardec nos traz o mundo espiritual, as relações com o mundo incorpóreo, os princípios, os atributos de Deus, a doutrina espírita conseguiu desconstruir de vez. Isso eu não falo nem no espiritualismo racional, que foi o precursor que nos possibilitou chegar nisso. Nós conseguimos desconstruir esse Deus antropomórfico. Nós conseguimos desconstruir todas como é que fala, as coisas periféricas, as coisas, o supérfluo. E eu sinto que na doutrina espírita, que o espiritismo traz a essência. Né? As outras seitas, outras doutrinas, né, trazem verdades? Claro que trazem. Né? Mas, no meu entendimento, quando ele diz somente com o espiritismo poder chegar a uma paz geral e durável, que assim, a religião hindu, o hinduísmo, o brahmanismo traz o samsara, o karma, a roda das reencarnações, traz a metempsicose. Outras seitas, outras doutrinas trazem o conceito da alma decaída. Então, se você for fazer um paralelo entre as grandes doutrinas, as religiões ancestrais, o próprio judaísmo. Você pega o Torá, tem coisas ali inadmissíveis. Então, para finalizar, não ocupar mais tempo, eu entendo perfeitamente que esse espírito, como sendo um israelita, não sei se ele teve conhecimento de outras doutrinas ou não, mas para mim, esse somente eu assino embaixo, concordo em gênero, número, grau, o que tiver, porque é assim que eu vejo a doutrina espírita. E ele não está trazendo o espiritismo para debater no âmbito religioso, até porque esse não é o âmbito de debate que o espiritismo, né, se coloca. O espiritismo é uma ciência, né, uma revelação científica. Então ele se coloca no âmbito da ciência. Ele vai debater ciência, não religião. Ele não vem para debater religião. Então, quando ele está debatendo a questão científica, né? Os tempos são chegados, o progresso da humanidade, ele está falando de ciência, lei de progresso. A ciência demonstra a evolução dos seres, né? Fisiologicamente falando. Mas sobre o elemento espiritual, ela é muda. A ciência demonstra a formação do universo, mas sobre o elemento espiritual, ela é muda, né? E aí, veja, quando a gente vai pegar a Gênese, né? Lá no capítulo da uranografia, para a gente finalizar, o que ele vai explicar? Bem no item 1. Veja, o espaço e o tempo. Ele fala no item 1 do capítulo 6. Várias definições de espaço foram dadas. Eis a principal. O espaço é a extensão que separa dois corpos. Dela, certos sofistas deduziram que onde não houvesse corpos, não haveria espaço. Foi nisso que se basearam alguns doutores em teologia para estabelecer que o espaço era necessariamente finito, né? Então, veja, e depois ele vai trazer a outra definição do espaço. Lugar onde se movem os mundos, vazio onde haja matéria. Ele está falando do quê? De cosmologia, de ciência, do entendimento do espaço, do vazio, do universo. E aí o Galileu ele vai explicar neste capítulo, né? O que é o espaço. Então, o que ele fala? O espaço é uma dessas palavras que representa uma ideia primitiva, né? E ele fala, só quero deixar claro
que o espaço é infinito. Por onde que ele vai mandar a gente compreender e buscar o entendimento do que é o espaço? Pela razão, pelo pensamento. Feche os olhos, saia do planeta Terra, vá para Marte. Saia de Marte, vá para Urano, Saturno, Netuno, Júpiter. Olha para trás. A Terra é um nada. E ainda assim você não andou nada no universo, no espaço, né? Porque o universo é aqui material. E aí, veja, quando ele está falando do universo, dos planetas, ele vai trazer todo o entendimento das leis que regem a matéria. Aí ele vai explicar o espaço no sentido do mundo espiritual, né? Então, ele vai falar ali, ó. Deixa eu ver se eu acho o item. Ó, no item 19, né? No mesmo capítulo. Ele fala assim, ó. Mas até aqui temos silenciado sobre o mundo espiritual, que também faz parte da criação e cumpre suas destinações segundo as augustas prescrições do Senhor. Certo? Então, aqui é onde ele vai começar a falar da parte do mundo espiritual e dos espíritos. Aonde que ele vai dar o fechamento disso? No item mais para frente ali, quando ele está falando a criação universal. Ó. Vocês estão vendo, gente, na tela? A vida universal, desculpa, no item 53. Capítulo 6, Ju? Isso, o item 53. Tá. Pronto, Ju. A vida universal. Isso, aí, ó, ali no item 54, ó, que as obras de Deus sejam criadas para o pensamento e a inteligência, que o mundo seja a estada dos seres que os contemplam e que descobrem nele, sobre seus véus, o poder e a sabedoria daquele que os formou. Esta questão não é mais incerta para vós. São questões que já não, Oferecem dúvida. mas se Se as as almas almas que povoam são solidárias, é o que importa saber. O que esse espírito está falando aqui na mensagem? Não importa se você é branco, se você é rico, se você é pobre, não importa. O que importa é a solidariedade que rege o mundo espiritual. E se você não estiver no caminho do bem, você não participa dessa harmonia. E isso é o sofrimento. Então, quando ele fala, né, para eles, por que não eis porque não deveis permanecer imutáveis em vossos princípios? Pega a bandeira. O que é pegar a bandeira do espiritismo? Não é falar agora, eu sou espírita, não sou mais. Não. Pegar a bandeira é pegar a lei de Deus, porque o espiritismo é a lei de Deus. Só Aonde, que Ju? você só chega lá na revista, quando ele Ah, fala. É só um trechinho, ele fala assim: eis porque não deveis permanecer imutáveis em vossos princípios. Quem? Para quem ele está falando? É Para os nosso. israelitas, né? Se você ficar preso e não pega a bandeira do espiritismo, o que é pegar a bandeira? E ele não está falando em termos de salvação, ele está Não falando é em ficar termos de parado, né? Não ficar parado. entendimento que é a base da renovação social, porque ele está falando dos tempos são chegados. E o entendimento que fundamenta, né, a regeneração da humanidade é Deus, a alma, o futuro e a perpetuidade das relações. E nesta mensagem ele está explicando tudo isso, lógico, dentro da linguagem dele, mas está aqui tudo explicado aí, ó, que os israelitas tomem a bandeira, que ostentem rapidamente e sem tardança a bandeira que Deus envia aos homens, para consagrar o quê?
uma só família, unidade de crença, é unidade, não é de crença religiosa, é crença nos princípios que fundamentam a lei divina. Deus, a alma e o futuro. E Então, tem é uma disso que coisa, esse espírito fala. Diga, e Marta. tem uma coisa, né, Ju, que você falou da solidariedade, que lá na Gênesis, acho que também é no capítulo 2 ou no 1, acho que é no 2, na natureza da revelação espírita, que Kardec fala da solidariedade cooperativa. Então, assim, não é nem só a solidariedade, mas a solidariedade cooperativa, né? Ou seja, é isso que ele traz aqui, congregar numa só família. Numa só família. A própria doutrina espírita, ela é constituída dessa forma. E se você pegar a Gênese no item 54, é isso que ele está explicando, né? O espiritismo, todos contribuem para a construção do espiritismo. Começa lá no item 51 e vai até o 54. Aí ele, Bom, nós fala... temos que definir o que nós vamos fazer. Procurar o 51 ou falar sobre a fraternidade? Não, só para a gente fechar, porque ó, já é 16h35. Mas ele fala assim, ó, Mas pode pegar. pode Qual é? depois 54. pegar esses itens. Ele fala: nem homens, nem os espíritos têm autoridade maior que sua conexão com o conjunto, porque todos devem harmonizar-se num laço de solidariedade cooperativa. É assim que se constitui e fundamenta a doutrina espírita, é assim que se fundamenta o mundo espiritual, né? E é sobre esse entendimento que esse espírito está trazendo. A fraternidade universal. Veja o quanto que ele fala isso na mensagem, né? Na mensagem 2, que os tomem a dianteira, né? Para se congregar com uma só família. O que é isso? É a fraternidade universal. É você pegar a bandeira, não é você, eu sou espírita, então eu participo. Não. É o entendimento do que fundamenta os princípios da doutrina espírita. Porque é a lei de Deus, que é a primeira frase da mensagem dele. Né? O espiritismo é a lei de Deus. Mas precisa do processo de entendimento. Porque ele está falando também do processo de evolução da humanidade. Moisés, Jesus e o Espiritismo. Então, Kardec, quando ele vai trabalhar os tempos são chegados, Revoluções do Globo, ele vai falar o quê? A humanidade está no período de gestação da moralidade. Os tempos são chegados não significa que todos os espíritos são bons, mas que eles têm inclinações ao bem e eles vêm para constituir essa grande família, trazer, ser o reflexo da lei divina aqui na Terra, dentro da sua capacidade moral e intelectual. Os espíritos superiores ajudam? Sempre, Aqui. porque se a perpetuidade dos laços não se rompe, nós estamos conectados, não só com os superiores, mas com os inferiores, e é nosso dever ajudar para que eles alcancem a mesma condição, assim como os superiores nos ajudam para que a gente, né, suba um degrau a mais para poder ir, né, de degrau em degrau, chegando à condição que eles estão. É isso que ele trabalha nessa mensagem. Eu vou ler. Uma das 56 que você mencionou tem aqui. Uma mesma família humana foi criada na Universidade dos Mundos. E a esses mundos foram confiados os laços de uma fraternidade que ainda não está ao alcance dos seus entendimentos. Esses astros, que se harmonizam nos seus vastos sistemas, estão habitados por inteligências de que não são seres desconhecidos uns dos outros, mas seres que levam em sua fronte os sinais do mesmo destino, que hão de se encontrar temporariamente, segundo as suas funções de vida, e que se encontrarão de novo, conforme as suas mútuas simpatias. É uma grande família de espíritos que povoam as terras celestes. É a grande irradiação do Espírito Divino que abraça a extensão dos céus e que permanece como modelo primitivo e último da perfeição espiritual. Finalizando, assim, o que vocês falaram
no meu conceito, no meu entendimento, de tendo não a cultura, neste caso, a forma deles pensarem sobre como eles falam, cultura ou religião que seja, a essência tem algo que é igual, que é a mesma. As ideias são as mesmas. A forma como eu tenho aqui, eu não posso falar o que a Terezinha está falando, é diferente. Quando eu falo sobre o mundo espiritual com elas, sobre o que existe, elas não vão entender. O entendimento é diferente. Agora, como mesmo Kardec falou, a própria doutrina, o próprio Espiritismo está baseado em todas essas filosofias, em tudo isso, como você mesmo está falando. Só que quando eu falo sobre mundo espiritual, elas não se põem de acordo. Quando eu utilizo o vocabulário delas, aí elas podem compreender da minha forma. Dos muçulmanos e tudo isso, tem algo, como tem assim, tem essa unidade de pensamentos em relação a isso, a algo, a essa essência. Mas a forma de interpretar o mundo espiritual, eu, até agora, tendo contato com todas essas diariamente, aqui são 157 nações, na cidade de Bila. Não é a mesma coisa. Não é. Eu trouxe esse somente porque eu falei que pensando justamente por ter contato com várias nações. A concepção é distinta. Existe algo, existe sim, como nós sabemos. Mas a forma como Terezinha colocou, isso aqui é diário, gente. A que forma como eles trazem os próprios muçulmanos conversando. Nós temos Jesus conversando, que se conversa, eu não entro muito em questão, não, porque aí vai entrar os dogmas e outras coisas que, no caso, eles não vão entender. Que temos vários muçulmanos, mas é diferente. A forma como eles interpretam da nossa concepção. É isso que eu gostaria de trazer por estar aqui, tendo diariamente contato. Diariamente contato. Quando eu pego. E outro, pego 2, 3 muçulmanos, tem assim, e de acordo com a maturidade, uma maturidade espiritual deles, de cada espírito, é diferente. Então, assim, eu acho que, para mim, no meu conceito, eu entendi sim, para mim foi muito bom. Eu estava fechada, cristalizada, eu estou falando de mim, mas quando eu trouxe a minha realidade, tendo contato com essas culturas, aí ficou mais fácil a concepção. Quando você falou que está se referindo ao espírito de israelita, aí eu fui em várias, nessas várias religiões, nessas várias culturas, em tudo isso. Para mim, aqui ficou claro nisso, nesse sentido. É algo, sim, que tem uma base, uma síntese, é uma unidade, é algo divino que está no mundo todo. Mas a forma de como eles colocam o entendimento e a compreensão sobre o mundo espiritual, eu ainda não pude conversar com nenhum deles. Zélia, posso falar uma Então, coisinha? Eu vou ser bem rápida. pode, não tem problema, não. A Bem gente vai rápida. fechar Eu aqui, não porque vou o que tomar importa. muito tempo, porque já passou, né? Tudo que Sim, a Juliana falou, concordo plenamente, que são os princípios da doutrina, né? Não tenho o que discutir. Tudo que ela colocou aí é completamente verdadeiro dentro da doutrina espírita. O que a Marisa falou também foi bastante, vamos dizer assim, esclarecedor, que a Marisa falou, eu achei. E, de fato, o Espiritismo é a única doutrina que dá essas explicações tão completa num sentido, né, que é evolutiva, né, mas, assim, então, para nós, o nosso estágio evolutivo é uma doutrina completa dentro do que nós podemos entender hoje, é esclarecedora, é consoladora, tudo isso, concordo plenamente, e eu acredito que somente quando, eu só modificaria um pouquinho aquela frase, só quando os princípios da doutrina espírita
que já estão em germe em outras culturas, quando esses princípios forem desenvolvidos nessas culturas no mundo, teremos a fraternidade universal. É nesse sentido que eu entendo, né? Quando os princípios... Já tem em germe, né? Como a Zélia falou, o germe está ali, mas tem que... esse entendimento que a doutrina espírita traz, essa explicação completa que o Espiritismo traz. Quando chegar, né, esses princípios chegarem a terem um entendimento maior nessas outras culturas no mundo, teremos a fraternidade universal, porque esses princípios são as leis de Deus. É dessa forma que eu compreendo. Bom, rapidinho, vamos deixar alguma reflexão para finalizarmos aqui a gravação, porque passamos 15 minutos. Eu tenho uma concepção também em relação à disciplina, estou aprendendo a ser mais flexível. Eu acho que o mundo espiritual, nós estamos aqui focadas no estudo. Nós não estamos, assim, falando outra coisa se eu não sei estudo. E eles compreendem isso. Então, eu estou aprendendo até com a doutrina espírita ser a mais flexível possível, do que da concepção que eu tinha dentro do próprio movimento espírita, né? Bom, alguma coisa que querem, Ju, alguma reflexão Não, sobre o que... eu gostei muito dessa mensagem, né? Uma mensagem que eu vejo que ela está muito ali, né, com o que a gente tem estudado na Gênese, e quando ele está tratando as questões relacionadas né, ao judaísmo, ele mesmo está falando, não se coloque numa condição de imutável, porque, né, ele vai fechar ali praticamente quase a mensagem quando ele fala o espiritismo é o advento de uma era que verá realizar-se essa revolução das ideias, plenamente de acordo com o que o Kardec fala no último capítulo da Gênese, né? O espiritismo é uma revolução nas ideias. E ele só foi possível porque essa busca de entendimento já fundamentava a própria circunstância em que o espiritismo surgiu. Então, né, por que eu falei quando a gente começou da questão das ciências, da cosmologia, da teologia, da explicação dogmática, porque todos têm limitações na compreensão. O que Kardec fala, né, na Gênese, no capítulo 4, no item 17? Com o Espiritismo, a metafísica se torna experimental. E o que é a metafísica experimental? Então, né, quando a gente vai estudar filosofia, a metafísica vai estudar os primeiros princípios, as primeiras causas, associada à ontologia. E aí tem os desdobramentos, né, que vai se estudar psicologia racional, que é o estudo da união da alma e do corpo, cosmologia racional, que vai estudar, né, a parte dos astros, os seres, e fecha com o estudo da teologia, da teodiceia, que é o estudo de Deus. Isso tudo complementa o estudo metafísico. Então, quando ele classifica o espiritismo como uma ciência, como ele está falando, o espiritismo se classifica entre as ciências filosóficas, com consequências morais. O espiritismo se classifica como uma ciência positiva. Em que sentido? Não do positivismo de Comte, mas ciência positiva é aquela que busca as leis e as causas dos fenômenos. Então, o espiritismo faz isso. Ele se classifica, né, como uma ciência positiva. Ele traz o entendimento das leis e das causas dos fenômenos. E dentro do estudo metafísico, por que ele é experimental? Porque nós temos qual o objeto de observação? O médium. O médium é para o espiritismo o que o microscópio e o telescópio é para os cientistas. Um estuda um mundo que, se você olhar ali na mesa, você vê as bactérias? Você não vê, mas se você pegar um microscópio, você vai ver um mundo minúsculo, que a olho nu nós não vemos, mas isso não quer dizer que ele não exista. A mesma coisa o telescópio, você vai olhar, mirar, dependendo da potência, você vai ver
todos os outros planetas. Então você fala, poxa, a Terra, aqui onde eu vivo, eu não estou sozinho, né? Antes de descobrir essa lei ou esses astros, eles sempre estiveram lá. Foi o avanço do homem que permitiu o entendimento. O espiritismo é a mesma coisa. É o avanço do homem que permite com que surja né, a ciência espírita para trazer esse entendimento científico e fundamentado na base metafísica, né, experimental. E aí a gente observa o mundo, né, espiritual, nossa verdadeira casa, né? Traz o entendimento do futuro, não mais um Deus que castiga, que age na matéria, né? Uma penas eternas, a diferenciação do bem e do mal, o fundamento da liberdade, do senso moral e tudo que envolve, né, os princípios da doutrina espírita. Mas obrigada, gente. Muito bom estar aqui sempre no NEC. Ah, É Ju, muita você coisa, vai ter que né? dar um jeitinho Ficar aí, aí porque horas. agora... A Gênesis é o meu xodó, você sabe, né? A Gênesis é o meu É, xodó. Se pudesse, eu estudava ela então dia e vamos ver noite. aqui. Então vamos ver como é que nós podemos fazer para poder tirar cada vez mais, com cada um trazendo a sua concepção, o seu entendimento, cada um de acordo com a sua maturidade também Claro, espiritual, conversarmos aqui e tirarmos as vendas de nós mesmos. Então é isso, vamos ficar para o próximo, que eu não sei como é que eu vou ficar, vou ver como é que eu vou fazer. E nos encontramos no próximo estudo. Um beijo, muito obrigada a todos.